Mas o que o direito autoral protege? E como a gente limita essa proteção? Então, gente, estamos aqui hoje para falar exatamente sobre o que protege e quais os limites da proteção do direito autoral. E onde é que a gente vai encontrar isso? A gente vai encontrar isso em 2 artigos da Lei 9.610 de 98. A gente vai encontrar isso no artigo 7º, que são as proteções, aquilo que efetivamente o direito autoral protege, e no artigo 8º, que são as limitações dessa proteção. Bem, o artigo 7º, ele vai trazer pra gente as proteções, aquilo que o direito autoral protege. E começamos lá, são 3 incisos, começamos com o primeiro inciso, os textos de obras literárias, artísticas ou científicas. Aqui a gente está falando sobre texto escrito, tanto à mão como de forma digital, como de forma analógica, com máquina de escrever, mas ninguém mais usa máquina de escrever, então... Mas estamos falando aqui no inciso primeiro de textos escritos. Textos literais, artísticos ou científicos. Textos literais e artísticos, muito fácil de saber o que é, são poemas, poesias, roteiros, enfim, esse tipo de texto. Textos científicos são quaisquer textos que promovem o conhecimento. Nós temos aí, por exemplo, trabalhos de conclusão de cursos, são textos científicos. Livros acadêmicos são textos científicos. Então, todos eles têm a proteção do direito autoral. Inciso 2. As conferências, alocuções, sermões e outras obras de mesma natureza. Aqui nós temos basicamente os discursos, é a proteção ao discurso falado. Esse discurso ele pode estar escrito, mas ele não se enquadra no primeiro inciso, uma vez que ele não é uma obra artística e literária e também não é uma obra científica. Ele é um discurso, ele é um sermão, ele é algo para ser falado em público. Então aí, como exemplo, nós temos o famoso discurso aí do Martin Luther King. Esse discurso, ele é protegido por direitos autorais. Se você quiser utilizar de forma pública esse discurso, você necessariamente precisa pedir a autorização para a família do Martin Luther King, senão você vai ter que pagar royalties sobre ele. O terceiro inciso vem falar sobre as obras dramáticas e dramático-musicais. Esse inciso, ele fala basicamente sobre peças teatrais e musicais de teatro. Quando fala-se sobre obras dramáticas e dramático-musicais, nós estamos falando sobre peças de teatro. Sobre o roteiro da peça? Não, esse aí está no inciso 1. Sobre o desenvolvimento da peça, entendeu? Sobre a apresentação em si, é a obra dramática, não é o texto escrito artístico. Nós estamos falando da obra dramática. Então, estamos falando aqui da representação e não do texto. No inciso 4, nós temos as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma. Falamos aqui sobre obras coreográficas, nós falamos aqui sobre danças ou obras pantomímicas. As pantomimas são as obras cujo você tem um dançarino que apenas entra no palco para dançar e ele representa uma história narrada por terceiros com dança. Isso são obras pantomímicas, desde que essas danças ou essas obras pantomímicas estejam fixadas em papel, estejam escritas, estejam coreografadas no papel. Logo, se você pegar aí a dancinha da garrafa do El Chan, putz, fui longe agora, hein? Que bosta. Mas enfim, se você pegar ela é uma coreografia, ela é um movimento coreografado artístico, mas você pode usar, por quê? Porque muito provavelmente ela não está por escrito, ela não está no papel como uma coreografia. Já se você pegar, por exemplo, o Canto do Cisne, representado pelo Bolshoi russo, eles têm lá a coreografia própria deles, fixada no papel. Esta coreografia, ela é protegida pelos direitos autorais. Temos agora o inciso 5. As composições musicais tenham ou não letra. Nós estamos falando aqui agora, lógico, de música.
qualquer, é o exemplo mais claro e clássico de direito autoral. A música, tanto é que aqui no YouTube não são poucas as vezes que você usa ali uma música um pouco mais do que o Fair Use permite e você é obrigado a retirar o áudio do seu vídeo por conta de direitos autorais sobre aquela música, ou então você toma um flag, ou então você toma um strike. É muito comum a interação entre direito autoral e música. E uma coisa muito importante aqui agora, sabe aquela festa que você faz e você cobra entrada e você coloca música? Se você não paga os direitos autorais, você está infringindo a norma jurídica, você está infringindo a lei. É um crime? Não! Mas você está infringindo a lei da mesma forma. Você, antes de fazer uma festa, antes de colocar a sua música para tocar em uma festa ou em uma academia, entendeu? Ou em uma lanchonete, você precisa procurar o ECAD e pagar os devidos direitos autorais. Porque você não pode fazer exibição pública de músicas a fim de atrair clientela sem pagar direitos autorais. Isso é errado. Todo mundo faz? Todo mundo faz. Mas é errado, mais cedo ou mais tarde o ECAD pode acabar te pegando. Então temos agora no inciso 7 as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia. É muito importante você saber que fotos são sim protegidas pelo direito autoral, fotos, principalmente fotos artísticas. Então é muito importante que vocês saibam que imagens, essas imagens que a gente encontra na internet, no Google, elas são muitas vezes protegidas por direitos autorais. Todos nós utilizamos e todos nós fazemos errado. Então se você quiser usar uma foto, busque aí sites que tenham galerias de fotos gratuitas, fotos free royalties. No inciso 8 nós temos as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética. Bem, as fotografias, esses aí são protegidos pelo inciso 7. O inciso 8 ele vem falar sobre os desenhos, sobre as pinturas, sobre as esculturas. Todas essas obras artísticas também são protegidas pelo direito autoral. Todas as gravuras. Então, se você acha que você pode pegar o desenho daquele artista famoso que está na internet e utilizar ele da forma como você quiser, bem, saiba que você não pode. Porque aquele desenho ele é protegido pelos direitos autorais. Por exemplo, você não pode criar réplicas de obras de arte, de esculturas e vender mesmo falando que são réplicas, porque elas são protegidas pelo direito autoral. No inciso 9, então, nós temos os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência. Bem, esses 7 ramos acadêmicos, eles têm as suas obras gráficas protegidas por direito autoral. Por exemplo, a planta de um prédio, a maquete de um prédio, a maquete de uma usina, tudo isso é protegido pelo direito autoral. Logo, se você cria o desenho de uma construção, de uma ponte, de um prédio, de uma casa, e outra empresa, ou outro engenheiro, ou outro arquiteto, enfim, outra pessoa copia aquele modelo, você pode exigir que ele pague os devidos royalties ou até que ele retire as características principais daquela obra, para que ela não seja semelhante à sua, para que a sua obra seja única, a sua obra de engenharia, a sua obra de arquitetura, enfim, o seu projeto seja único. Partindo agora do inciso 11, nós temos as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova. O autor cria uma obra, outra pessoa chega, modifica ou traduz aquela obra e cria a obra nova a partir daquilo. Um exemplo clássico que eu posso te dar é a música Starman do David Bowie. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our mind. Que o Nenhum de Nós aqui no Brasil criou a música Astronauta de Mármore. É uma tradução da música Starman, usando a mesma melodia, mas com uma letra diferente. Logo, trata-se de obra intelectual nova. Mas então quer dizer que eu posso pegar qualquer
música de qualquer banda e traduzir e fazer uma versão minha? Não, você não pode. Muito provavelmente nenhum de nós teve permissão do David Bowie para fazer essa tradução. Ocorre que, a partir do momento que ele gravou a tradução, ele passa a ser dono dos direitos autorais da tradução. Então, no inciso 12, nós temos os programas de computador. Esse aqui vai ganhar um capítulo desta série apenas para ele. Então, não vou falar dele agora. Inciso 13. As coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras que, por sua seleção, organização ou disposição do seu conteúdo, constituem uma criação intelectual. Ou seja, se você cria um catálogo de obras de arte, esse catálogo é protegido pelos direitos autorais. Lógico que para criar o catálogo e usar a imagem das obras, você precisa pagar royalties a cada um dos autores das obras. Mas os direitos autorais sobre o catálogo em si são seus, e não dos autores originais de cada uma das obras. O mesmo vale aí para antologias, que são o quê? Conjuntos de contos. Obras antológicas são obras com conjuntos de contos. Você pode fazer aí uma compilação de contos, pagar royalties a cada um dos autores dos contos originais, mas a reprodução e distribuição dessa antologia específica, ela caberá unicamente a você, que criou essa antologia, por se tratar de obra intelectual nova. Bem, pessoal, esses são os 3 incisos que determinam quais são as obras protegidas pelo direito autoral. Mas aí você me pergunta, tá, Normando, eu sei quais são as obras, mas até onde vai essa proteção? Qual o tamanho dessa proteção? Bem, isso aí é explicado pelo artigo 8º, que traz as limitações da proteção ao direito autoral. E ele tem aí 7 incisos que eu vou estar explicando para vocês agora. Bem, no primeiro inciso nós temos: não é protegido pelo direito autoral as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos. Voltamos aí à questão do texto científico, da obra científica. Se alguém desenvolve uma fórmula matemática para explicar qualquer fenômeno, os textos relativos àquela fórmula, os textos científicos daquele projeto são protegidos por direito autoral. No entanto, a fórmula em si, nós temos aqui, conceito matemático em si, ele não pode ser protegido por direito autoral. Logo, você escreveu uma obra sobre aquela sua descoberta, qualquer outra pessoa pode escrever uma nova obra sobre aquela descoberta, sem pagar aí direitos autorais para você. No entanto, o que eles não podem fazer é replicar o seu texto. Se houver pesquisa, eles têm que fazer as próprias pesquisas, eles não podem simplesmente replicar aquilo que você já fez. Mas o conceito matemático em si, no caso as ideias, os procedimentos, eles são livres. Vamos agora para o inciso 3. Oi, como? Inciso 3? Mas peraí, cadê o inciso 2? Esses amadores. Pois é, gente, parece que o nosso amigo aí do vídeo, ele esqueceu do inciso 2, né? Como eu, muito responsável que sou, não posso deixar faltar essa informação, porque o inciso 2 é um inciso extremamente importante desse artigo da lei. Então vamos falar um pouco aí sobre o inciso 2, que o nosso amigão de barbicha esqueceu de falar. Vamos lá, inciso 2. Os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios. Pois é, pessoal, aqui o que a gente tem? A lei, ela diz que os esquemas, planos e regras para jogos mentais e negócios não podem ser alvo de direito autoral. Logo, se você cria um conjunto de regras para um jogo mental, entenda jogos mentais aí, jogos de perguntas e respostas, palavras cruzadas, sudoku, esse tipo de jogo. Se você cria um conjunto de regras para um jogo dessa natureza, esse conjunto de regras e esses esquemas não podem ser patenteados. Quer dizer, qualquer pessoa pode reproduzir este mesmo esquema, estas mesmas regras. O inventor da palavra cruzada, ele nunca iria receber royalties
sobre a utilização da palavra cruzada por qualquer pessoa, porque é um jogo mental, logo suas regras e esquemas não podem ser alvo de direito autoral, não podem ser alvos de patente. Bem, veja que no final aqui nós ainda temos uma outra palavrinha que é negócios. Essa é uma palavra muito importante, por quê? Porque a partir do momento que você cria um tipo de negócio, um tipo de empreendimento, aquele tipo de empreendimento não pode ser patenteado, ele não pode ter uma patente vigente sobre ele, não pode incorrer nele direitos autorais. Então é isso aí, inciso 2, o que eu tinha para explicar aí eu já expliquei, agora voltamos com aquele barbudo esquecidão. Vamos agora para o inciso 3, os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções. Gente, formulário em branco para ser preenchido não é passível de proteção autoral. Se você viu um formulário na internet de uma determinada pesquisa, gostou daquele formulário, você pode utilizar exatamente o mesmo formulário, desde, é lógico, que você mude o nome da pesquisa, porque o direito autoral não protege formulário em branco, seja ele científico ou não. No inciso 4 nós temos os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais. Aqui entra uma questão muito delicada, muita gente não sabe disso, mas textos oficiais não são passíveis de direito autoral. Então, se você quiser utilizar o texto de uma decisão judicial, ou o texto de um preâmbulo, ou o texto, enfim, qualquer texto considerado como oficial, você pode utilizar da forma como quiser. Por quê? Porque eles não são protegidos por direito autoral. Temos aí agora no inciso 5, as informações de uso comum, tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas. Você pode exercer direito autoral sobre as fotos que enfeitam um calendário, mas você não pode exercer direito autoral sobre o calendário, sobre as datas. Você não pode exercer direito autoral, por exemplo, sobre legendas. E quando eu falo legendas aqui, eu não me refiro a legenda de filme, eu me refiro a legendas técnicas. O inciso 6, os nomes e títulos isolados. Veja bem, ninguém pode exercer direito autoral sobre nome ou sobre título. Logo, existe aí diversas obras. Vamos dar novamente como exemplo Starman, do David Bowie. Eu posso criar uma música chamada Starman, desde que ela não tenha a mesma letra ou a mesma melodia que Starman, do David Bowie. Pronto. O título em si, ele não tem nenhum tipo de proteção autoral. Eu posso criar uma obra literária chamada O Senhor dos Anéis, desde que ele não tenha nenhuma correlação com O Senhor dos Anéis criados pelo Tolkien. Eu posso criar um jogo chamado Biohazard, desde que ele não tenha nenhum tipo de correlação com o Biohazard criado pela Capcom. Títulos e nomes não podem ser protegidos. Por fim, nós temos o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. Esse aqui é uma limitação que ela é um pouco mais complicada de se entender. Por quê? Eu posso não reproduzir a obra, mas eu reproduzo comercialmente aquilo que eu aprendi com a obra. Por exemplo, se eu escrever um livro sobre investigação patrimonial, ninguém vai poder reproduzir o meu livro, mas eles vão poder reproduzir aquilo que eles aprenderam com o meu livro. Logo, lançar outros livros com aquela mesma ideia. Bem, pessoal, essas então são as 7 limitações dos direitos autorais. E hoje a gente já vai ficando por aqui, depois de explicar todas as proteções dos direitos autorais e todas as limitações desses direitos autorais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!